Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de segunda-feira. São 22 horas e 10 minutos, horário de Manaus, centro-norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, PhD naquilo que se faz. E nessa semana eu quero começar uma série de reflexões voltado à questão das 7 coisas que Deus abomina. Está no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 19. Você que tem uma Bíblia aí, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, você vai encontrar lá o que eu vou falar. Então, a Bíblia, a Nova Tradução do Novo Mundo, você que de repente é testemunho de Jeová, que deparou com essa reflexão, e aí muitas vezes você não quer participar, não quer ouvir, porque é um pastor evangélico. E aí dentro da sua denominação, muitas vezes não concorda com o que os pastores evangélicos falam. Você que é católico, abre também a sua Bíblia, tanto faz aquela Bíblia grande, da cruz no meio, da Ave Maria, ou a Nova Jerusalém, ou a Paulina. Você vai encontrar também essa passagem aqui. E você que é crente em Jesus Cristo, abre aí em Provérbios capítulo 6. E você que não é crente de maneira nenhuma, mas tem uma Bíblia, abre também aí no livro de Provérbios capítulo 6, onde você vai ver algo poderoso, onde Deus ele não aprova nenhuma dessas 7 atitudes. Ou seja, Deus ele não tem como abençoar nenhuma pessoa que pratica essas 7 coisas. É como ser uma pessoa amaldiçoada. Amaldiçoada quer dizer assim, que não tem a graça de Deus. E se a graça de Deus não está sobre a vida daquela pessoa, meu Deus, como que será a vida dela? Quem é que está por trás dela? Quem governa a vida dela? Quem governa? Então, vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a seguir. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamação, e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Então, preste atenção nessa noite, nessa reflexão. Olhos altivos, que Deus venha ter misericórdia, porque a Bíblia fala que por intermédio dos nossos olhos nós vamos conhecer o que está dentro da pessoa. Se nossos olhos for luz, tudo que está dentro da nossa vida é luz. Agora, se nossos olhos for treva, todo o nosso corpo é treva. Como assim, pastor Edson? Porque o que está dentro da pessoa, se for o Espírito Santo de Deus, é luz. Se for demônios, espírito maligno, é treva. É da forma que discrimina o corpo humano dentro dessas 2 dimensões, dentro de um sentido espiritual. Não tem para onde você ter outra interpretação intermediária. Ou Deus habita dentro de você, ou Satanás habita dentro de você. Mas não tem como 2 seres habitar dentro de você: o Espírito Santo habitar e os espíritos malignos habitar. Não tem como. A Bíblia fala que todas as pessoas que largam Jesus, que já conheceram a verdade e deixam Jesus, ele é considerado como uma casa de demônio. Não é nem desviado, porque a palavra desviado é até que bonito é. A pessoa fala: papai, fulano está desviado. Desviado é uma palavra muito leve. A Bíblia fala que ele se torna casa de demônios. E se a pessoa se torna uma casa de demônios, como é que vai ficar os seus olhos? Olhos, o que vai representar, o que vai apresentar esses olhos?
essas portas das almas, porque diz a Bíblia diz alguns estudiosos que estudam mais a fundo, que nossos olhos é comparado como seja a porta da nossa alma. Então imagine só como é que essa porta representa. Se o Espírito de Deus estiver, vai representar porta maravilhosamente. Agora, se os espíritos malignos habitarem dentro da pessoa, o que vai representar essas portas? Portas malignas. Então, por isso é que o livro de Provérbios, logo no capítulo 6, versículo 17, parte A. Logo na parte A. 17, parte A. Olhos arrogantes ou olhos altivos. Aí você me pergunta assim, mas pastor Edson, o que são olhos altivos? Olhos altivos está relacionado, altivez está relacionado a pessoas arrogantes, está relacionado a pessoas orgulhosas, Então só aí você dá para entender como é perigoso. As pessoas que têm altivez, as pessoas que têm arrogância, que é arrogante, e as pessoas que são orgulhosas, elas não fazem parte do reino de Deus. Não faz parte. Deus, ele não tem essas pessoas como filho, não tem essas pessoas como vai morar no céu. Se elas não se arrependerem e deixar a sua altivez, e não deixar a sua arrogância, não deixar o seu orgulho besta, não tem como, né? De maneira nenhuma. Então, a expressão de olhos altivos quer dizer isso, e ainda tem mais ainda, que eu vou te explicar mais avante. O que são os olhos altivos? São pessoas que querem ser superiores às outras. Que ele olha, é como ele tem um olhar de cima para baixo para uma pessoa. É como ele está sempre por cima. Não tem humildade. É pessoas orgulhosas, arrogantes. As pessoas têm que estar ajoelhando aos seus pés. E isso, diante de Deus, é reprovável. O crente em Jesus Cristo jamais pode ter os olhos altivos, né? Ou os olhos arrogantes, para você entender melhor. Não pode ter. Olhos altivos olhos arrogantes, é aquele olhar, sabe, que só o sangue do Cordeiro, só o sangue de Jesus. Então, esses olhos arrogantes, ele não pode existir no crente. O crente tem que ter olhar humilde, a humildade, a simplicidade, o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Porque se for por o contrário disso aí, ele já está perdido. Por isso que eu fiz questão de refrisar essas 7 reflexões que estou tirando já da lição 8 de domingo. Porque a lição de domingo, que foi ministrada ontem, foi falar sobre as 7 coisas que Deus abomina. Mas teve coisa nessa lição que não deu para mim falar, não deu para mim me expressar, porque o tempo não deu, né? Mas como aqui eu tenho esse canal no YouTube, eu vou passar limpo, trazer uma revisão maior, uma visão até mais ampliada relacionada a essas 7 coisas que Deus abomina. Então, cada reflexão eu vou falar sobre um item, para poder você entender melhor. Então, os olhos altivos é isso que eu quero te dizer. São olhos arrogantes, olhos orgulhosos. E aí fala o seguinte, mais avante aqui, na própria revista que fala, até eu não refrisei isso, mas vou refrisar aqui nessa revisão. Esses olhos altivos são olhos que olham para baixo sobre outros com inferioridade. É um olhar silencioso, mas vaidoso com as pessoas.
olhar arrogante é abominação para Deus. No Salmo 18, versículo 27, nós vamos ver lá agora. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 27. Salmo 27, para que você possa aprender mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. E se você está dentro dessa categoria de olhos arrogantes, ou olhos altivos, você tem que se arrepender o mais rápido possível. Porque se seu coração parar, você vivendo isso aí, com certeza a Bíblia fala que é inferno direto. É passaporte para o inferno direto, não tem conversa, de maneira nenhuma. Por quê? Porque se Deus abomina, é abominável diante de Deus, como que a pessoa vai ter salvação? Não tem como. Então Salmo 18, versículo 27, vamos ver aqui, Salmo 18, versículo 27, o que é que fala? Isso eu estou falando na palavra de Deus, não é palavra minha. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. E você que está ouvindo essa reflexão, se você quiser contestar isso, você vai contestar com o próprio Deus, porque foi Ele que deixou na sua própria palavra. Não é palavra do pastor Edson aqui não. Quem sou eu, né? Então, Salmo 18, Salmo 18, 27 fala assim. Salmo 18, 27. Fala assim: salva os pobres, salva os pobres e os que são humildes, mas humilhado os soberbos e altivos. É o que está falando aqui. Então Deus, ele tem a salvação para os pobres e os que são humildes, mais humilhados, os humildes, mais humilha os soberbos e os altivos. Então você vê que a graça de Deus está sobre as pessoas humildes. As pessoas que são soberba ou altivos, ou que tem essas duas categorias, Deus, ele tira a sua graça. A graça de Deus não está sobre essas pessoas, de maneira nenhuma. Você vai ver aí no Salmo 18, verso 27. Já no Salmo 101, vamos lá, no Salmo 101, para não ficar só nas minhas palavras. Salmo 101, só para você ver o perigo que essas pessoas estão correndo, se elas não se arrependerem o mais rápido possível. Porque de repente a pessoa está praticando isso e ela não sabe, tem essas atitudes e elas não sabem, mas a partir desse momento que elas depararam com essa reflexão, as suas vidas vão mudar, porque elas só vão permanecer se elas quiserem. Salmo 101, 5, parte B, fala assim: a quem difama os outros, as oculta, eu farei calar, assim como os outros altivos de coração e arrogante não suportarei. Quem está falando aqui é o próprio Deus que fez o céu e a terra, não é a pessoa do pastor Edson. Aqui é a própria palavra de Deus. Então, se você quer contestar, quer reclamar e achar que isso aqui é um discurso de ódio, você vai falar com o próprio Deus que deixou escrito aqui, né? A quem difama os outros, as ocultas, eu a farei calar, assim como os outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Você vê como a profundidade da verdade nessa reflexão bíblica número 398, para que você possa aprender que olhos altivos é um perigo. Se você quiser ir mais a fundo, você pode comprar livros, enciclopédia, comentário voltado
a essas 7 coisas que Deus abomina. E aí você vai estudar um por um, vai fazer uma lista desses itens e vai colocar lá onde você tem mais acesso todo dia quando amanhecer, olhar e ver se você está se encaixando dentro desses 7 itens. Porque se você estiver se encaixando dentro desses 7 itens, você já praticamente está de caminho todos os dias para a perdição. Você está caminhando um caminho de escuridão, de treva, onde não há luz, onde não há misericórdia nem graça de Deus. Então você tem que se render e ver que tipo de caminho você está andando. Porque o que a gente está vendo nos dias atuais, praticamente todos os dias você está vendo isso aqui. Todos os dias, pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas de olhos altivos, né? E aí fala mais aqui. Este pecado é gravado, o primeiro da lista, talvez porque o orgulho e o cerne de todos os outros pecados. Salmo 10, 4. Foi o orgulho que moveu Lúcifer a se rebelar contra Deus. Foi o orgulho que fez Adão e Eva se renderem ao desejo de ser como Deus. Deus abomina o orgulho. Vamos ver aqui a passagem do Salmo 10, versículo 4, para que você possa aprender. Salmo 10, 4. Você vai anotar tudo isso aí, você depois você vai ver ou você acompanha juntamente comigo. Salmo 10, 4 fala assim. Salmos 10, 4. Olha só. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, e tudo que de fato pensa. Então aqui, Salmo 10, versículo 4. O ímpio é soberbo e fala, e não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo que de fato pensa essas pessoas. Então olha só aí. E aí nós vamos lá no finalzinho, mais uma passagem bíblica, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Volta lá para o livro de Provérbios 16, 18. 16, 18. O que é que fala? Provérbios 16, 18. 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Olha a profundeza desse versículo aí. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, meu filho, esse espírito não é de Deus. Você precisa vigiar se você tem olhos altivos, porque se tiver, você precisa se arrepender o mais rápido possível desse pecado, porque isso é um pecado mortal se você não se arrepender. E se morrer com esse pecado, não tem como ter salvação, não tem como. E aí fala mais aqui para fechar. No próprio livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Vamos ver o que é que vai falar lá. Provérbios 29, 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chega o dia em que o humilde receberá honra e glória. Então, meu filho, a vitória está para os humildes. O
essas pessoas que são orgulhosas, elas sempre se acabará sendo grandemente humilhadas. Agora os humildes não, os humildes ele receberá honra e glória do próprio Deus. Então essa reflexão número 398, onde estou falando sobre a primeira coisa que Deus abomina, ou a primeira atitude que Deus odeia. E se você pratica isso, se você tem olhos altivos, você vai pensar em casa, você vai refletir, vai pensar, rever, fazer um autoexame da sua vida para ver se você tem esse tipo de coisa na sua vida, se você tem olhos altivos. Porque se você tiver, meu filho, com certeza você está perdido. Você já deve até ter assistido aquele filme, um filme de terror, um filme muito horrível, é quase como se seja um demônio aquilo ali. Misericórdia, filme horrível aquilo ali. Eu tive até o desprazer de uma vez assistir aquele filme, que chama, o nome do filme chama Olhos Famintos. Misericórdia. Então é só as pessoas que têm olhos altivos, o espírito que habita dentro dele é semelhante àquele lá do filme Olhos Famintos. Pense muito nisso, pense bem nisso. Toda vez que você vê e perceber que você tem olhos altivos, ou pessoas que têm olhos altivos ao seu redor, pense que existe esse espírito maligno, semelhante àquele do filme lá, é Olhos Famintos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Só o sangue de Jesus para repreender esse espírito. Não pode fazer parte da nossa vida. Jamais você no café da manhã, você pode ter esse personagem sentado à sua mesa, que é olhos altivos, ou olhos arrogantes, ou olhos orgulhosos. É como se aquele olho, já pensou aquele personagem, só o olho ali sentado na sua mesa, tomando café com você, ou no almoço, ou no jantar, ou para onde você anda, ele está junto com você. Só pensa aí para você pensar como isso é feito. Por isso que Deus abomina, Deus não aceita de maneira nenhuma. Então para e pense um pouquinho, reflita sobre essa reflexão que eu fiz essa noite, para que você não venha perder a sua salvação. Porque a Bíblia fala que só quem vai entrar pelas portas dos céus, só aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Os nomes que não tiver escrito no livro da vida vai ficar no arrebatamento da igreja e vai adorar a besta. A besta também é um certo tipo de olhos altivos, ou olhos famintos, e para você ir mais a fundo. Então, em nome de Jesus, tome posição na sua vida, porque você só tem uma vida, você só tem um cartucho. Se você errar o tiro, meu filho, já era. Do outro lado, ninguém pode te salvar. Ninguém da tua família, ninguém pode orar por você, pode rezar por você, fazer alguma coisa para que você possa ser salvo após a sua morte. Após a sua morte só segue o juízo, mais nada. Então o que tem para fazer, meu filho, faça agora, agora enquanto você tem vida. Porque depois que você vestir aquele paletó de madeira, que você descer as profundezas da terra, já era, meu filho, já era. Essa é uma reflexão para que você possa se arrepender. E se você quer aprender mais um pouco sobre essas coisas profundas, que aqui é quase como seja uma matéria de batalha espiritual, né? De demonologia, de algo profundo. Eu tenho uma escola de treinamento bíblico, IDE, todos os domingos, de 9 às 11, aonde você vai aprender muita coisa. Aqui é só uma das coisas que foi passada na lição de domingo, que eu não pude falar e não deu tempo.
tem coisas que não dá nem para falar na escola de treinamento bíblico, porque essa escola ela tem jovem, tem adolescente, tem pessoas que não podem ouvir palavras muito fortes, porque não tem idade para isso. Então eu tenho muito cuidado em relacionar a essas coisas. Tem coisa que eu não posso falar. Agora, se fosse uma classe que fosse só adulto, beleza. Essa reflexão aqui, ela qualquer público pode ouvir, mas são reflexões muitas vezes de palavras fortes, que as pessoas que vão ouvir essas reflexões, é bom rever antes as reflexões para poder ver se seus filhos dá para ouvir, porque são palavras exortativas, palavras profundas, palavras de libertação, que muitas vezes uma mente de uma criança ela não tem uma habilidade para entender. Eu vou até mudar lá no YouTube a questão das minhas reflexões para as pessoas que for ver essas reflexões que sejam pessoas adultas, em nome de Jesus. Então eu vou ficar por aqui com mais essa reflexão. Até a próxima, onde eu vou falar sobre a segunda coisa que Deus abomina. Amanhã já.